Se você tiver a oportunidade de usar Linux, se você tem um computador separado aí do seu computador com o Windows, eu recomendo você colocar Linux nele, para você se acostumar com ele. Ele não é tão difícil assim, porém é diferente do Windows em alguns aspectos. Mas muita coisa que fazemos hoje usando um computador pode ser feito com o Linux perfeitamente. Eu vou mostrar aqui um pouco do Linux, do Zorin OS, que é uma das mais fáceis distribuições Linux que existem no mercado atualmente. Vou mostrar jogos que são projetados para rodar no Windows, mas são jogáveis no Linux também, por causa de uma decodificação aí que a Valve, a empresa por trás da Steam, a plataforma de jogos, ela consegue, através de tecnologia, traduzir em tempo real as instruções, os códigos do Windows para Linux, e você consegue rodar muitos jogos do Windows no Linux atualmente. Você consegue rodar até o próprio Windows dentro do Linux. Então vale a pena. Se você tem essa possibilidade, você tem um computador de mesa, mas tem ali um notebook que você não usa tanto, que você não faz todas as funções que o seu computador de mesa faz, vale a pena você pegar, instalar o Linux nele. Se você não tem conhecimento para instalar o Linux, peça a alguém que tenha esse conhecimento para instalar o Zorin OS para você. Vou te mostrar aqui algumas coisas e vamos conversar aqui também ao mesmo tempo. Estou aqui na área de trabalho do Zorin OS. Observe que você tem ali alguns ícones, tá? Ícones de jogos, ícones de pastas, ícones de aplicativos, tá? E eu estou utilizando aqui o Zorin OS 18. Inclusive já tem vídeo dele mostrando algumas peculiaridades interessantes aqui no canal. Inclusive versões mais antigas do Zorin OS também tem ele em vídeo aqui no canal mostrando mais detalhadamente. Mas o que a gente faz num computador atualmente? A gente acessa a internet, né? Então aqui, ó, eu tenho o navegador Mozilla Firefox aqui instalado, tá? Eu tenho aqui também o navegador Brave ou Brave, né? Depende de como você pronuncia aí, né? Como você fala, né? Mas já temos aqui dois navegadores, no caso aqui, instalado no meu Zorin OS, tá? Esse daqui é o Brave. Ele é um navegador padrão do Zorin OS, mas você pode instalar outros navegadores. Então, navegar na internet não vai ser um problema para você. Se você acessa e-mail, você vai conseguir pelo navegador. Se você acessa banco, você vai conseguir pelo navegador. Ah, mas eu uso o Google Chrome. Ok. Está vendo esse ícone azul aqui? É a loja de aplicativos do Zorin OS. Você abre, clica nessa lupa aqui, pesquisa por Google Chrome e aí você vai ter ele para ser instalado aqui. Olha como é muito fácil, muito rápido, tá? Então
vale a pena você perder um pouco de tempo nas suas horas vagas e utilizar o Linux, tá? Você vai se ver aí meio que independente do Windows para tudo, porque, convenhamos, né? O Windows 11 é muito pesado e é muito chato, né? Quantas vezes você está ali fazendo o seu trabalho e ele do nada reinicia? E aí você tem que esperar ele reiniciar para instalar as famosas atualizações, né? E quantas vezes você foi desligar o computador depois de um dia de serviço bem conturbado, cheio, cansativo, e você se depara com aquela mensagem de atualizando, não desligue o seu computador, né? Isso é muito chato. Mas aqui no Zorin OS, no Linux, seja qual Linux que você for utilizar, seja Ubuntu, Linux Mint, Big Linux, Zorin OS, Pop OS, qualquer distribuição Linux que você venha a utilizar, você não vai ter esse contratempo das atualizações, porque você vai poder instalar as atualizações a hora que você quiser. O sistema não vai te obrigar a instalar. Se você não quiser instalar, você não precisará instalar, né? Então vamos aqui, ó. Vou instalar o Google Chrome aqui. Basta eu, né, pesquisar, encontrar ele e vou clicar em instalar. Isso aqui é no Zorin OS, tá? Ele pode pedir a sua senha aqui, a sua senha de administrador, né? A senha do seu usuário. Mas no caso aqui não pediu, porque eu já havia instalado outras coisas antes de começar a gravação deste vídeo, e aí ele não pediu a minha senha, tá? Ele está instalando, como vocês podem ver, é uma loja de aplicativos como a Microsoft Store, né, a loja do Windows, tá? E além disso, você não vai ter aquele problema do Windows dele ficar pedindo para você assinar algum serviço, avisos do OneDrive, avisos de aplicações sugeridas. Não tem nada disso aqui, ó. Acabou de instalar, eu posso simplesmente clicar em abrir aqui, mas eu vou fechar a loja, vou abrir o menu inicial aqui, vou clicar em internet, e aí você vai ver que o Google Chrome está aqui instalado, tá? Ele pergunta se você quer fazer dele navegador padrão ou não. Eu não quero e nem quero enviar estatísticas. E aí ele abre o Google Chrome. Falando em enviar estatísticas, no Linux não tem a famosa telemetria invasiva que tem no Linux, né? Não tem a famosa telemetria invasiva que tem o Windows 11 ou o Windows 10, tá? Aqui não tem coleta de dados para propaganda, para te fornecer propaganda, tá? Então você vai se ver livre disso quando você colocar o Linux aí no seu dia a dia, nem que seja por um breve período numa máquina secundária. Estamos aqui no Google Chrome, ó. Eu posso fazer o login na minha conta do Google, eu posso não fazer o login como acontece no Google Chrome, e pronto, ó, você tem o Google Chrome instalado aí no seu computador. Você pode clicar com o botão direito nele aqui, ó, e fixar nos favoritos, né? Aí quando você fecha, ele vai ficar ali embaixo do lado do Firefox. Eu posso mover o Google Chrome para cá, deixar o Firefox aqui como navegador principal, que é o meu caso aqui. E se você trabalha com escritório, você tem aí alternativas ao Microsoft Office. Eu sei que muitas pessoas dependem muito de algumas opções do Excel, né,
do PowerPoint que são insubstituíveis, beleza, você pode ter sua máquina principal, utilizar o Office normalmente, mas testar as ferramentas alternativas e livres que tem no Linux. Aqui no Zorin OS eu tenho aqui, ó, o LibreOffice, o processador de texto, né? E tem o LibreOffice Calc, né? Esse aqui é o LibreOffice Write e o LibreOffice Calc. Eu vou abrir o LibreOffice, ó. Aí o processador de texto, que inclusive quando você manda salvar, ele é compatível com os formatos do Microsoft Office 365. Olha ele aqui, ó. Documento do Word 2010 365. Você pode salvar com esta compatibilidade, né? Eu sei que alguns problemas acontecem também no Excel, né? Mas o LibreOffice Calc, ele é bem poderoso, tá? Eu preciso do Office e o que eu faço, né? Eu não posso abrir mão de alguns recursos do Office original da Microsoft. Como eu faço então? Temos uma sugestão. Aqui no navegador, seja ele Google Chrome, seja ele o Firefox, o Brave, o Opera, qualquer navegador, você pode acessar o Office Online, tá? Esse aqui é o Office Online da Microsoft. Você tem acesso ao Word, ao Excel e ao PowerPoint diretamente do navegador de forma gratuita. Vou abrir aqui o Excel aqui do lado, ó, o ícone do Excel, ó. Eu posso criar aqui uma nova planilha de trabalho em branco. Eu clico aqui, acesso com a minha conta, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai abrir aqui, como vocês estão vendo, o Excel aqui para você fazer a sua planilha diretamente do navegador de internet, tá? Se você apertar o F11, você coloca em tela cheia, né? E aí fica mais ainda parecido, né? Como se você estivesse utilizando o Excel de verdade. É óbvio que não tem todos os recursos, né, do Excel, mas é uma alternativa para você se acostumar e a ter o Linux, a utilizar o Linux, tá? Porque realmente o Windows é muito chato em certos momentos, principalmente com atualizações. Tem aqui o Word também, ó, Word, agora sim, novo documento em branco, minha conta, e aí está, ele vai abrir o editor de texto, o processador de texto diretamente do navegador, tá? E aí você pode utilizar aqui até você se habituar, até você ir aos poucos verificando aí o que serve para você no Linux, o que não serve, buscar alternativas, tá? Então, ó, para navegação e escritório são essas as sugestões, né? Mas tem mais aqui. Eu posso vir na loja e instalar uma suíte de escritório até melhor do que o LibreOffice. Por exemplo, o OnlyOffice. OnlyOffice, ó. Essa suíte aqui, ela é muito boa. Já tem vídeo dela no canal também, vou deixar na descrição. E você vai lá e confere, porque eu mostro especificamente o OnlyOffice, tá? Tem para Windows, para Linux, para Mac. É uma suíte bem completa e ainda mais parecida com o Word, com o Excel e com o PowerPoint. Mas eu jogo. Vamos supor que você joga alguns jogos, né? Você não é um jogador muito viciado, você não joga muito, mas joga alguns jogos. E aí eu tenho aqui alguns jogos para mostrar para vocês aqui, que eles funcionam através da Steam. Olha só, temos aqui em jogos Steam. E aí ele vai executar aqui a Steam, a famosa
plataforma de jogos da Valve, aquela empresa que desenvolveu o Steam Deck, e graças à Valve nós temos aí hoje a possibilidade de rodar jogos do Windows no Linux. Isso não tem preço. Tem uma biblioteca considerável aqui de jogos, não tão grande, mas uma biblioteca considerável, né? E todos os jogos que eu tenho aqui, eles são compatíveis com o Linux agora, graças à Valve, né? Ela desenvolveu uma camada de compatibilidade que decodifica em tempo real o código para o Windows e transforma ele para ser lido no Linux, tá? E aí, por exemplo, posso rodar aqui, ó, Resident Evil 4 clássico. Olha só, vou clicar em jogar. Eu estou aqui com o controle do Xbox 360 e sim, ele funciona no Linux aqui normalmente, tá? Olha só, acabou de abrir o jogo aqui e olha isso, um jogo que foi desenvolvido para o Windows está rodando aqui perfeitamente no Linux, né? Você pode acessar as opções do jogo, alterar aqui a taxa de atualização. Vou colocar 30 FPS, vou colocar no low, textura original. Olha só, olha isso, cara. Vou carregar aqui um jogo para vocês verem. Não vou jogar muito, só vou dar uma jogadinha aqui, olha só, né? Ah, tem uma coisa que tem que... Não, mas dá para mostrar, apenas para mostrar. Dá para mostrar. Ele está com aquela opção de Motion Blue ativado. Não gosto desta opção aqui. Desativei. Aí o jogo fica muito melhor. Olha só isso. Fica muito melhor de jogar sem o Motion Blue, que dá aquela borrada no movimento do boneco, né? Na imagem ali e tal. E assim fica bem melhor. E aí, ó, você joga aqui no Linux um jogo para o Windows, cara. Isso não tem preço hoje em dia, né? Se você não é um jogador que joga jogos de tiro como Fortnite, né, e etc., porque o Fortnite ele tem aqueles programas anti-trapaça que impedem, né, do jogo ser compatível, né, com o Linux. Então, vocês viram ali que jogo roda, né? E todos esses jogos que estão aqui, ó, Sonic Mania, Mortal Kombat, Resident Evil 0, 1, ou seja, todos os jogos da minha biblioteca rodam aqui no Linux, tá? Então o jogo não é um problema caso você não jogue esses jogos de FPS, tá? Então vale a pena você considerar, tá? Mas supondo que você precisa de uma aplicação Windows, você não pode abrir mão de algum recurso do Windows, mesmo que seja por um breve período, uma breve parte do seu trabalho, você precisa ter uma aplicação Windows. E aí, como que eu faço? Bom, voltando aqui, eu posso virtualizar o Windows aqui no Linux. Eu configuro uma máquina virtual através do VirtualBox, esse aplicativo aqui, tá? Executo ele e eu tenho uma máquina rodando o Windows aqui. Eu tenho o Windows instalado numa máquina virtual para eventuais necessidades, tá? Então eu vou executar esta máquina virtual. Olha isso. Ele está abrindo o Windows, tá? Ele está abrindo o Windows.
Eu tenho aqui o Windows 11 instalado numa máquina virtual, Windows 11 completo, Windows 11 normal, ó, menu iniciar, gerenciador de arquivos, aqui, normalmente, ó, meu computador aqui, este computador. Então, pessoal, eu tenho aqui o Windows rodando numa janela, né? Eu vou restaurar a janela aqui, ó. Olha isso, pessoal. Eu tenho aqui, ó, o Windows, né, rodando numa janela do meu computador aqui. Posso acessar a internet por ele, ó, abrir aqui o Edge. Posso acessar, né, qualquer coisa aqui, ó. Posso acessar o banco aqui, né? Exemplo apenas. Posso voltar para a tela cheia. Olha isso, tá? Então, possibilidades alternativas não faltam, tá? Você pode ter aí o Windows dentro do Linux. Eu posso instalar o Office aqui, ó, Linux, Windows, tá? Tudo rodando aqui ao mesmo tempo, beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí seu comentário, seu like e até a próxima. Valeu, falou!